Já quer começar aí, Eduardo, fazer análise do Bitcoin, por exemplo? Eu vou começar, Cleter, por uma criptomoeda que ontem o pessoal queria que a gente analisasse, né? Então, em respeito ao pessoal que ontem a gente ficou devendo da OC, vou fazer uma análise dela. OC Protocol. OC, isso aí. Vou fazer a análise dela para justamente já sanar aí a dúvida do pessoal enquanto ativo. Eu já tenho algumas marcações, né, como vocês podem ver. Eu já fiz uma análise dela há algumas semanas atrás, que ela tem um suporte bem forte nessa região aqui, que é a região dos 276, né, 0,00276. E eu tinha traçado essa região de resistência, né? O mercado nem tinha batido ali ainda, né? Mas olha como é uma região forte, né? Porque é uma região onde também está próximo à média de 200, tá? E daí a gente tem que lembrar que a média de 200 não é apenas um ponto, né? Não é apenas uma linha, e sim ela é uma região. Então sempre imagine como se fosse um pouco mais gorduchinha aqui, né? Sempre lembre que ela é uma região. E a média de 200 aqui ela está funcionando com uma forte resistência no gráfico diário, por isso até da defesa que ocorreu aqui, o que favoreceu também para esses dois pavis aqui, nessas duas sombras nos candles que a gente está observando no momento aqui, ó, né? 2 dias de recusa aqui. Então, graficamente, ela está numa resistência e aqui está mais fácil entrar uma força vendedora, né, do que compradora. Então, aqui a gente observa que ele tentou ativar um pivô de alta, ó. Ele tentou ativar o pivô de alta, porém ele está falhando na ativação. Por que ele está falhando na ativação? Porque o correto é ele romper o topo anterior aqui, ó, desse pivô que a gente chama a cabeça do pivô. Ele tem que romper essa cabeça de pivô aqui, ó. E quando ele está tentando fazer esse movimento, ele está falhando, né? Por isso que ele está deixando aqui justamente esses pavis. Então, está demarcando nada mais, nada menos do que uma estrela cadente, né? 2 padrões de estrela cadente. Na configuração do Oliver Velez, né? Ele chama isso, é um padrão de candle. Quando aparece 2 estrelas cadentes juntas, é um padrão de candle, que ele chama de topping tail. Topping tail. Então, aqui no caso, seria uma topping tail de baixa, né? Que seria 2 candles com rabo, né? Que ele fala. Tá bom? Então, aqui, na verdade, pessoal, ocorrendo a perda dessa mínima aqui, prevalece a ponta vendedora, tá? Justamente pelo padrão de topping tail, ele tá aparecendo em topo, tá aparecendo uma resistência forte e tá ocorrendo recusa do movimento gráfico diário. Então, o cenário aqui, por enquanto, é rejeição da ponta compradora, tá? E se perder mínima aqui, ó, ativa o padrão topping tail, prevalece, então, a força vendedora, tá? Agora, dando uma olhadinha no ABV, peraí que o meu ABV tá desconfigurado aqui, deixa eu trazer para um gráfico tempo menor aqui. O ABV aqui não tá tão claro, porque ela mantém-se um ABV bem desproporcional aqui, né? Mas é um ABV que até então, no gráfico de 4 horas, tá tentando se manter um ABV comprador, porém com certas divergências aqui, né? Eu não tô conseguindo... o ABV hoje acho que eu vou ficar devendo aqui no gráfico da OC, que ele não tá puxando corretamente, tá? Vamos ver o MACD como está. O MACD está interessante para a ponta compradora, né? Ó, o MACD está dando uma prevalência da ponta compradora, tá? A gente vê a prevalência da ponta compradora do MACD pelas médias e pelas barras de histograma. Elas são barras de histograma trabalhando acima da linha zero e são barras de histogramas compradoras. Então, pelo MACD no gráfico diário até está interessante, né? Pelo IFR, o IFR está em 75, né? Ele está acima da região de 50, então está num cenário interessante. E o volume também, o volume aqui, ó,
é um volume alto, isso vale notar, vamos deixar até uma observação aqui, ó. Esse volume aqui, pessoal, quando ele faz esses dois padrões de top and tail, se ele perder a mínima aqui, ó, esses dois volumes aqui vão ser volumes vendedores, né? Então, por isso que prevalece perdendo a mínima, entrando a força vendedora. Então, graficamente, o OBV não me diz muita coisa. O MACD nos disse que até então pode possivelmente ocorrer mais uma tentativa de rompimento dessa resistência. Vamos ver se ele vai firmar. Porém, se perder a mínima da top and tail, fica complicado. Vamos ver aqui os nossos indicadores. Ó, ele bateu exatamente no indicador aqui, ó. O indicador também é a fibodinâmica. A fibodinâmica, que é esse indicador automático, né? Você não precisa ficar traçando as fibos, ele está de forma automática. Ó, o nosso indicador aqui, ele cravou as duas top and tails. Ó, o pavio cravou exatamente na linha, né, da fibodinâmica, que conflui também com uma resistência anterior. E os indicadores aqui não deram um ponto de venda ainda, porque não ativou a top and tail. Vamos ver aqui nossa outra aba. Aqui também não ativou nada. E está aguardando aqui o movimento. Então, resumidamente, pessoal, pode ser que ocorra um novo reteste aqui, ó. Ele tente romper novamente. Porém, é uma região muito forte aqui de resistência. Então, aqui, na verdade, está mais fácil a venda do que a compra, tá? Aqui, na verdade, é ponto de atuação vendedora no momento, tá? E a gente viu aqui essa atuação bem prevalente, tá bom? Então vai ser uma briga boa aqui, ó. Aqui nesse ativo a briga vai ser uma briga puxada aqui, pessoal, tá? Vão acompanhar os próximos dias que vocês vão ver que não vai ser fácil romper essa resistência aqui, não. Quero fazer uma leve comentadinha aí sobre a OC. Nosso amigo aqui, senhor acionista, falou que tem só 49 mil OC. E o que acontece? Hoje ela está aí com um valor de 41 mil, com 2 zeros. O valor de mercado dela está muito baixo, 17 mil, quase 18 milhões de dólares, aliás. Temos volume de negociação um pouco interessante. Temos aí 10 milhões de valor de negociado no dia. Então isso mostra que está tendo sim um forte interesse nesses últimos dias, né? Se deve a esse respiro do Bitcoin. A OC é um ativo aí que a gente pode ver que tem 42% do seu supply já em circulação. Tem apenas 100 mil, milhão, bilhão, 10 bilhões e 500 mil tokens, 500 milhões de tokens em circulação. 10 bilhões e 500 milhões de tokens é o fornecimento máximo do ativo. A OC é um projeto interessante, cara, que ele foi, desde que ele foi lançado, ele já conseguiu algumas parcerias com a Binance e foi listado já em seguida na Coinbase. Então, ele já foi listado aí, já de primeira, já no seu lançamento, nas duas maiores exchanges aí de criptomoedas do mundo, né? Então, é um ativo que me faz sim acreditar que ainda dá para acreditar em 2023 e assim em diante. E o que é a OC? A OC é uma plataforma poderosa e totalmente descentralizada de negociação de margem, empréstimos com vários recursos. Ou seja, ela é um protocolo de negociação. E tem muita concorrência hoje? Tem muita concorrência. Só que com as parcerias que a OC tem hoje, além disso, ela é uma moeda descentralizada. Com as parcerias que ela tem hoje, talvez a OC se destaque um pouco dos demais ativos. Temos uma questão que é o seguinte: a OC, com tudo funcionando certinho, tudo ok, eu acredito que pode dar bom sim ainda em 2023. Ela é muito pedida aí pelo pessoal, muita gente acredita nela. Tem um valor de mercado de risco, né? É aquele caso que a gente fala, só que são esses projetos pequenos com valor de mercado muito baixo que eles proporcionam ali uma assimetria. Se eu conseguir chegar na média de os seus 180 milhões de valor de mercado, a pessoa que investiu hoje na OC vai conseguir fazer 10 vezes aí o seu valor investido. Então, eu arriscaria na OC, viu? A OC é um desses ativos aqui de mercado. Se você fosse me perguntar qual ativo você arriscaria, a OC seria um desses ativos, viu? Um ativo aí que dá para arriscar, só que sabemos que é um ativo de alto risco com base em seu valor de mercado, um ativo muito pequeno, um ativo que está começando a se desenvolver agora, testou fundos históricos agora, está conseguindo aí um respiro devido ao Bitcoin, está conseguindo também nesses últimos dias um alívio. Então tudo isso aí, de certa forma, no curtíssimo prazo, está dando um alívio para a OC. Mas talvez não seja o momento, como o professor Eduardo falou, talvez ela volte a testar mais suportes. Só que se fosse para mim arriscar, cara, se fosse para comparar a OC com muitas outras moedinhas aí, eu iria na OC, viu? Tem muita moeda ruim aí que o pessoal pede toda hora,
são moedas com queda infinita. Então a OC, eu já deixo, é um recado que eu diria para todo mundo aí, estudar a OC. É um projeto aí que talvez seja melhor do que muitos outros aí, viu? Tem muita moeda ruim e o pessoal fala bastante da OC. Eu acho que a OC hoje é melhor do que a Jasmine, viu, pessoal? Jasmine foi muito pedida também. E é isso.